Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar a respeito de alguns verbos muito importantes no inglês, começando pelo verbo to be. Vamos explorar as particularidades de um dos principais verbos da língua inglesa. Este verbo pode ser apresentado de diversas formas, tais como is, am e are. Vejamos como isso poderá ocorrer. Nós temos aqui os pronomes que você já conhece: I, you, he, she, it, we. Repita, por favor. Muito bem. Vamos agora observar como que o verbo to be se comporta diante de cada um desses pronomes. Para o pronome I, o verbo to be se transforma em am. I am. Para o pronome you, o verbo to be se transforma em are. You are. Primeira pessoa, segunda pessoa, he, she, it, terceira pessoa. Para esses pronomes he, she, it, o verbo to be se transforma em is. E para os pronomes we e they, o verbo to be é apresentado com o are. Então vamos verificar como deve ser a pronúncia. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Você poderá, inclusive, ao escrever cada um desses componentes, tanto o pronome como o verbo to be, você poderá fazer uso da supressão através do apóstrofo. Então, I am ficaria I'm. You are ficaria you are. His ficaria his. Ok? Então, sempre que você visualizar textos com essas características, é porque foi usado na escrita e também na fala o apóstrofo. Essa é uma maneira de você falar de uma forma ou pronunciar de uma forma mais rápida as expressões em inglês. Portanto, faça muito uso do apóstrofo daqui para frente. Seria complicado imaginarmos uma frase sem a presença do verbo to be. Vejamos alguns exemplos da funcionalidade desse verbo. Este verbo pode ser utilizado nestas situações. Apresentar, como por exemplo, I am Cynthia. Repita, por favor. O verbo to be também pode ser utilizado para a identificação de algum objeto. This is a pen. Repita, por favor. O verbo to be também poderá ser utilizado em situações de condição ou sentimento, como por exemplo, she is upset ou she is wet. Procure agora no Google Tradutor o significado dessas duas palavras. Faça agora um treinamento de vocabulário e treine inclusive a pronúncia. Observe também que nós estamos utilizando o apóstrofo, portanto, estamos suprimindo I am Cynthia para I'm Cynthia. Fizemos a mesma coisa aqui para she's upset. She's upset. E o verbo to be também pode ser utilizado para localização. Temos aqui o exemplo. They are in Croatia. Ou
there in Croatia, utilizando, portanto, o apóstrofo e a pronúncia fica um pouco mais dinâmica. Você deve fazer uso dessa técnica sempre para ganhar fluidez na língua. Trata-se de um verbo irregular, pois ocorre uma significativa transformação quando aplicado aos tempos verbais existentes. Lembrando, portanto, algumas aulas anteriores que falávamos sobre o tempo verbal. Neste caso aqui temos o verbo no presente sendo apresentado desta maneira aqui, como já vimos. Is, are, am. Portanto, o verbo to be, ele sofreu transformações. No passado, o verbo to be também vai se transformar, passando a ser pronunciado como was ou were. E no tempo present continuous, o verbo to be se transforma em been. No past participle, o verbo to be se transforma em been. Isso deve ter provocado uma grande confusão na sua cabeça. Mas uma vez aprendido essas características, aprendido esses mecanismos, você reduzirá em muito a dificuldade que tem com a língua inglesa. Observe no texto abaixo como o verbo pode ser aplicado em várias partes da frase. Hello, I am Cynthia from Brazil. I was a nurse, but recently I was promoted and work in administration area of a Brazilian hospital. My boss is traveling and I am responsible for the area, replacing him in some subjects. I am sure that I will score well, I hope. Portanto, leia novamente esta frase acrescentando nesta parte aqui a expressão and, que não se faz presente. Você está observando, portanto, a apresentação do verbo to be com as suas respectivas transformações, após o pronome I am, após o pronome I was, após o pronome I was, após o pronome I am, após o pronome I am. Temos aqui essa expressão will, que é a indicação da sentença no futuro. Observe, portanto, com cuidado os textos em inglês sempre que aparecer esta expressão will. Repita a frase, por favor. Vamos usar novos pronomes para que você compreenda melhor. E também novas frases. Are you John? Perceba que neste caso, o verbo to be se apresenta à frente da frase e o pronome posteriormente, ou subject. Isso vai ocorrer sempre que a frase se apresentar na forma interrogativa. O verbo vai para a frente da frase. Nesta segunda frase, I am not Sandra, você poderá usar a supressão através do apóstrofo e pronunciar a frase da seguinte forma: I'm not Sandra. Veja que tanto nesta frase como na frase abaixo, we are champions.
nós também usamos aqui a supressão We are champions. Se você não sabe o que é champion, consulte o Google Tradutor. Vamos lá. Próxima frase. Álvaro is 59 years old. Repita a frase, por favor. Então temos aqui o sujeito e o verbo. I have been sick all week. Então temos aqui o verbo to be no passado e aqui a presença do verbo to have que iremos tratar daqui a pouquinho. Consulte no Google Tradutor o que é sick e o que é week, ou outras palavras que desconheça. Próxima frase. This house is 108 years old. Repita, por favor. This house is 108 years old. Temos aqui a presença do verbo to be no formato is. I have been working since morning. Temos aqui a presença do verbo to have e o verbo to be na forma de been, working since morning. Neste formato aqui, significa dizer que este verbo está em qual tempo? No past participle. Portanto, fique sempre atento ou atenta a esses detalhes. E aqui nós utilizamos a supressão da expressão I have been para I've been. Portanto, o apóstrofo deve ser utilizado com frequência na escrita e isso favorecerá a sua fala no sentido de deixá-la mais rápida, fluindo melhor. My grandparents were doctors. Temos aqui o subject, aqui o verbo to be transformado para o were, portanto o verbo to be, sendo were, ele está no passado. Sendo was, ele estará no passado também. Vamos para a pronúncia. My grandparents are dead. Repita, por favor. Temos aqui o verbo to be na forma are. Procure no dicionário que significa grandparents e dead. I was married. Temos aqui o sujeito. O verbo to be no passado. Married. Consulte essa palavra no dicionário para criar o hábito mesmo de consultar palavras e assim enriquecer o seu próprio vocabulário. Próxima frase. I had a great boss when I worked for Leaford Hospital. Repita, por favor. Muito bem. Temos aqui o sujeito, o verbo to be no passado. Consulte as demais palavras que desconheça. Próxima frase. They were happy. Temos aqui o verbo to be no passado. Those films are being made now. Olha que frase bonita para pronunciá-la. Faça isto agora. Muito bem, aqui temos o verbo to be na forma de are e também na forma being. Estando na forma being, isso significa dizer que o tempo, neste caso, é present continuous. Por isso que é gostoso estudar inglês, porque nos envolvemos diretamente com a gramática. Agora vamos mudar para o verbo to have, que é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. Vamos explorar um outro
verbo muito comum, portanto. Trata-se de um verbo que representa posse. Vamos a um exemplo muito simples. I have a car. Tempo presente. Ou I have a car. Eu tenho um carro. Este verbo também pode ser usado para representar uma situação conforme a frase abaixo. I had a headache. Eu tive uma dor de cabeça. Ou I had a headache. Neste caso, o verbo to have sofre uma transformação e passa a ser escrito desse jeitinho aqui, had, no passado. Trata-se de um verbo que, dependendo da situação, pode sofrer algumas transformações. Observe os exemplos abaixo. I have a lot to do today. Repita, por favor. Eu tenho muito trabalho a fazer hoje. Próxima frase. He has to win the championship. Consulte no dicionário o que é o championship e o que é a palavra win. Muito bem. Portanto, estamos com duas frases no presente. Aqui nós temos a terceira pessoa. Quando utilizamos a terceira pessoa, geralmente é comum que apareça S no final do verbo. Nesse caso aqui, a palavra, portanto, sofre uma transformação de have para has. Um outro detalhe interessante é se a frase estiver no passado. Vamos lá. Agnaldo had to arrive at the airport at 2 p.m. Repita a frase, por favor. Observe que o verbo to have, nesse caso, sofre a transformação para had. Portanto, ou o verbo será have, ou será has, ou será had, dependendo do tempo apresentado na frase. Temos aqui, portanto, uma frase no present continuous. We are having a wedding tomorrow. Repita, por favor. Observe como ocorre a transformação do verbo to have agora para having, sendo apresentado, portanto, um sufixo ao final do verbo. Consulte no dicionário o que quer dizer o wedding. Tomorrow eu acredito que você já conhece. Para frases interrogativas, negativas e compostas, acompanhe as variações que ocorrem na construção das frases ao usarmos o verbo to have. Temos aqui uma frase interrogativa. Do you have a pencil I can borrow? Perceba a presença de um verbo auxiliar, que é o do, e também do verbo principal da frase, que é o have, sendo que can também é um verbo. Trata-se de uma frase, portanto, com a presença de 3 verbos. E agora traduza a palavra borrow. Consulte o Google Tradutor e você verá que borrow também é um verbo. Portanto, é possível uma frase em inglês com a presença de mais de 2 verbos? A resposta seria sim. Temos uma outra frase interessante. I have had several meals at that restaurant. Repita a frase, por favor. Muito bem, agora temos aqui o verbo auxiliar e o verbo principal juntos. I have had. Mas você já deve ter percebido que o tempo verbal aqui
é passado, enquanto aqui é presente. Essas observações que você deve fazer ao ler textos em inglês. Uma outra frase interessante. She doesn't have a car. Repita, por favor. Ok, neste caso aqui temos o verbo auxiliar to do, ou do, que se transforma em doesn't, que significa um verbo auxiliar negativado. Neste caso aqui, ela não tem um carro. Seria a tradução literal da frase. Então, muita atenção na transformação do verbo auxiliar do para does, sempre que o sujeito estiver na terceira pessoa, he, she ou it. Próxima frase nós temos I don't have any brothers or sisters. Repita a frase, por favor. Observe aqui o verbo auxiliar negativado, o apóstrofo, simplificando ou unindo as palavras do not para facilitar a fluência na fala. E para frases no futuro, observe como a frase deve ser elaborada. My mother will have a baby. Repita, por favor. Aqui você vai encontrar a partícula will, que corresponde a uma sentença no futuro. A minha mãe terá um bebê. Vamos agora estudar um pouquinho a respeito do verbo to do, que poderá ser usado nas seguintes situações: ações, atividades, tarefas ou deveres. Trata-se de um dos verbos mais utilizados na língua inglesa, e sendo um verbo irregular, sofrerá alterações em diversas situações. Vejamos alguns exemplos. I do what I want. Repita, por favor. Do, presente. A frase está, portanto, no presente. Eu faço o que eu quero. I'm doing the work. Repita. Neste caso, temos o sufixo ing após a expressão do, o que é característica de frases no present continuous. Observe agora se a frase estiver no passado. I did the cake. I did the cake. Repita, por favor. Neste caso, o verbo to do sofre uma transformação de do para did. Então perceba, o verbo to do, dependendo da situação, poderá ser apresentado como do, como doing ou como did. Temos uma nova frase. They were doing a crime. Temos agora a frase com o verbo to be no passado e o verbo to do no present continuous. Olha só que interessante. Então, nesse caso aqui, a frase inteira está no past continuous. Fique atento, portanto, a essas transformações. Aqui temos mais uma nova transformação do verbo to do. I have done the exercises. Repita, por favor. Eu tenho feito os exercícios. Frase no present perfect. E a próxima frase, I have been doing bad things. Repita, por favor. Aqui nós temos uma frase no present perfect continuous. E gramática. Nova frase. I had done the task.
eu tinha feito a tarefa. Neste caso, a frase está no Past Perfect. Olha só como o verbo to do sofre uma transformação, como observamos aqui, para done. Temos a frase final, I had been doing the toys. Repita, por favor. Temos aqui o verbo to have e o verbo to do sofrendo as respectivas transformações. Consulte no dicionário o que significa a palavra toys. Vamos agora para uma parte importante do inglês que refere-se às question words, ou seja, em quais situações usaríamos todas essas expressões aqui presentes. How, what, where, who, when, whose, why, which, whom. Essas são as question words que apresentamos, e para compreendê-las é necessário apresentarmos algumas frases para que você entenda de uma forma bem clara. Vejamos algumas frases que podem ser formadas com essas expressões. Who did you phone? Temos aqui a question mark, como é conhecida ou são conhecidas as interrogações, question marks. Temos aqui, nesta frase, a question word, who. Temos também o verbo auxiliar to do no passado, o pronome you e o substantivo phone. Portanto, para a formação de frases em inglês, no formato interrogativo, você deve sempre apresentar ou o verbo auxiliar do, does, ou as did, ou as question words que aqui apresentamos. Temos aqui a segunda frase. Where do you live? Repita, por favor. Muito bem, temos a question word aqui presente, o verbo to do, o sujeito e o substantivo. Aqui a question mark. What is this? Temos aqui a question word, o verbo to be no presente e a expressão this, que corresponde à terceira pessoa. Próxima frase. When do you get up? Repita, por favor. Muito bem, temos a question word when, o verbo to do, o sujeito e o verbo get up. Consulte no dicionário o que significa get up. Próxima frase. Whose book is this? Temos aqui a question word. Book você já conhece. O verbo na frente do sujeito. This corresponde à terceira pessoa. Isto. Próxima frase. Why do you smoke? Repita, por favor. Temos aqui a question word why, o verbo to do, presentes. Na frase How old are you? Temos a question word how e as demais expressões da frase. Próxima frase. Who's that girl? Repita, por favor. Aqui temos a question word who. Próxima frase. Which film do you prefer? Repita, por favor. Aqui temos a question word which. A última frase. With whom am I speaking? Aqui temos a question word whom.
o verbo to be no presente, o sujeito, e aqui o verbo speaking. Ok? Então aqui finalizamos e gostaria que você procurasse o significado de cada uma dessas palavras para que fixe o significado de cada uma delas. Ok? E aí finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa apresentação e muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo exercício. Tchau, tchau.